7, da sessão de número 7, na verdade. Porém, nós vamos fazer agora uma segunda parte, amém? Primeira parte nós fizemos a semana passada, eu enviei para vocês, nós trabalhamos, e essa semana eu enviei um texto e também enviei uma ferramenta para vocês a respeito dos medos e preocupações, né, ansiedades. Então, de acordo com o dicionário Michaelis, o medo é definido como um estado psíquico provocado pela consciência do perigo, seja real ou apenas imaginária, amém? Uma consciência do perigo, seja um perigo real, concreto, ou simplesmente alguma projeção da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, ele segue definindo que seja por uma ameaça também, né? Ou não somente por um perigo. Então, é o receio de ofensividade irracional, temor. Ok? Uma definição que eu coloquei aqui para vocês é que eu achei muito bacana essa definição do medo, não segundo o dicionário Aurélio, nem o Michaelis, nem qualquer outro dicionário, mas um dicionário desde uma perspectiva mais cristã, amém? Mais bíblica. O medo é evidências falsas que parecem reais, amém? Evidências falsas que parecem reais. Então, a gente percebe que o medo muitas vezes nos limita e exerce um impacto muito negativo nas nossas vidas. E nós podemos identificar isso claramente na palavra do Senhor. Por isso, muitas vezes o Senhor, sabendo dessa condição, né, do medo, e como o medo nos atrapalha, como o medo é algo que pode nos ser muito comum às nossas vidas, Ele constantemente, quando chama alguém, está falando com alguém, está comissionando alguém, designando alguém para uma missão, para uma obra, Ele sempre coloca essa palavra, não tema, né? Não tenha medo, eu estou contigo, eu vou com você, eu te guardo, eu te protejo, eu te livro, amém? Eu vou à tua frente, eu vou preparando os caminhos. São vários textos da palavra de Deus, gente, que nós encontramos Deus, ou Jesus, ou em algum momento a palavras declarando, não tenha medo. Eu acredito que isso se dá primeiro porque Deus conhece a nossa condição humana, amém? E segundo porque Ele sabe como o medo pode exercer um impacto muito negativo nas nossas vidas. Então por isso continuamente nós vamos encontrar na palavra de Deus esse tipo de expressão, não tenha medo, eu estou contigo, amém? Não tenha medo, eu vou na tua frente, eu vou preparar o teu caminho. Em outras palavras, Deus está dizendo, não tem sentido para você ter medo, amém? Ainda que aos teus olhos a coisa pareça ameaçadora, a situação pareça ser perigosa, né? Não deixe que isso atormente você, não deixe que isso ocupe a tua mente, que isso ocupe os teus pensamentos e que isso agite as tuas emoções. Então, tenha tranquilidade, tenha confiança, tenha segurança de que eu vou te respaldar nesse processo. Queridos, se nós estamos falando a respeito do chamado de Deus às nossas vidas, daquela obra que Ele preparou de antemão para que em Cristo nós andássemos nela, então isso significa que o Senhor vai nos respaldar, amém? Que não faz sentido nós termos medo absolutamente de coisa alguma, porque o Senhor é conosco, Ele vai nos respaldar, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e poderoso para tratar com qualquer situação que possa vir contra as nossas vidas, como de fato Ele foi, com todo aquele que Ele chamou, e todo aquele que se dispôs, amém? Todo aquele que atendeu ao chamado do Senhor. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que é muito importante, no sentido de que, não estamos falando aqui desses medos naturais, desses medos que são parte da nossa vida no dia a dia, desde que esses medos de fato não estejam nos atrapalhando no que concerne a fazermos a vontade de Deus, ok? Então não estamos falando, tem gente que tem medo de avião, ok? Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de ovo frito. Tudo bem, eu não estou me referindo a esse tipo de medo, a não ser que estas coisas estejam atrapalhando você,
de dizer sim ao Senhor, amém? De dar passos mais ousados, mais intrépidos na tua vida com Deus. Então não estou falando desses medos corriqueiros, mas eu estou falando de condições e situações que estão aí na tua vida e na minha vida, que podem estar interferindo ou até mesmo impedindo que a gente avance para um processo de crescimento dentro do chamado de Deus. Porque de repente esses medos nos acomodam a uma certa zona de conforto, nos condiciona a determinadas zonas que nos são familiares, e às vezes nós ficamos tão apegados a isso e tão acomodados a isso, que não temos coragem de fazer coisas novas, de tomar novas iniciativas nas nossas vidas para entrarmos na dimensão mais ampla do reino de Deus para nossas vidas. Então, se nós vamos embarcar aqui, naquilo que será provavelmente, o que eu disse ontem para os nossos líderes, as etapas mais desafiadoras para cada um de nós aqui, em toda essa jornada, nós vamos precisar, nessa formação, lembrar de 3 coisas. Eu quero que você fixe isso na tua mente, no teu coração, que você tome nota disso. Eu coloquei aí na folha que eu mandei para você, no esboço que eu mandei para você. A primeira coisa, tenha clareza disso. Olha, você não pode ir além dos seus medos, bloqueios e crenças limitantes, até que você mude a sua maneira de pensar sobre estas coisas. Amém? Então você não vai além se você não encarar todas essas questões, como medos, bloqueios e crenças limitantes. Então você precisa ir além disso. Para que você possa ir além disso, está aí a segunda chave que eu compartilho com você. Você não pode mudar sua maneira de pensar sem que você obtenha de fato novas informações. Amém? A gente não vai conseguir de maneira nenhuma mudar o nosso pensamento em relação a essas coisas se a gente não se abrir para um conjunto novo de informações, de conhecimento, tá certo? E aí a terceira coisa para fechar, porque uma está relacionada à outra, e a terceira coisa é que a sua fonte de novas informações deve ser aquela que você considera válida. Amém? Ok, então eu preciso pensar, eu preciso refletir para poder ir além dos meus limites no que concerne aos meus medos, às minhas crenças limitantes, aos meus bloqueios. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu não vou conseguir mudar a minha maneira de pensar se eu não adquirir um conjunto novo de informações, se eu não me abrir para novas informações. E a terceira coisa, eu preciso identificar uma vez por todas qual será a fonte dessa nova informação, e eu preciso considerar essa nova fonte como algo de fato válido na minha vida, ok? Então vamos lá, nós vamos perceber, a partir do momento que a gente coloca nessa perspectiva, que a maioria dos nossos medos, eles não são, na verdade, baseados em fundamentos concretos, em evidências reais. Na maioria das vezes nós vamos perceber que o medo é mais um estado do nosso pensamento, uma condição da nossa emoção, se relaciona mais à condição psicológica da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso estado emocional, do que, na verdade, um perigo real e concreto diante de nós. Então, o que eu estou falando? Que a nossa mente acaba projetando muitas coisas, amém? E nós consideramos essas coisas perigosas, ou nos sentimos ameaçados por essas coisas, quando na verdade não são, muitas das vezes, reais essas projeções que nós fazemos na nossa mente, no nosso pensamento. Eu não estou querendo minimizar aqui os teus medos e nem desconsiderar a validade, a autenticidade dos teus medos. Mas o que eu estou te dizendo, na minha experiência ministerial, é que a maioria dos nossos medos, no que concerne ao chamado de Deus das nossas vidas, ao propósito do Senhor e ao que Deus tem para nós, é, na maioria das vezes, sem uma evidência real, verdadeira. É mais uma projeção psicológica, mais uma condição no nosso estado emocional do que real. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Em função de muitas coisas que nós vivemos na nossa vida. Em função da formação, de experiências, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos,
amém? E muitas dessas informações é que trazem esse tipo de projeção na nossa mente, que imagina alguns perigos, e isso muitas vezes nos limita, isso muitas vezes nos detém, e quando na verdade nós não temos clareza a respeito disso, e encaramos, sabe, você parar e identificar os teus medos, e encará-los de frente. Até que ponto isso é real na minha vida? Até que ponto esse sentimento, ou esse pensamento que tem me dominado, de fato pode se concretizar, pode acontecer, amém? E aí você tem a palavra de Deus, porque aí é a fonte da nossa informação válida. Então a nossa verdadeira fonte de conhecimento e informação é a palavra de Deus, amém? É a palavra do Senhor. Então Paulo diz, se você quer de fato conhecer, se você quer experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que se transformar, você tem que tomar uma nova forma, e isso só pode acontecer se você renovar a estrutura do teu pensamento, e a gente renova o nosso pensamento por meio da palavra de Deus. Então é nos abrirmos para a verdadeira informação que a palavra de Deus traz, a respeito de determinados temas e assuntos que muitas vezes nos incomodam, e às vezes nós não temos clareza disso, e essa talvez seja a nossa maior dificuldade, amém? Talvez não estejamos tão conscientes de que, de repente, um determinado tipo de medo que a gente traz na nossa vida está nos influenciando, ou às vezes até, de certa forma, condicionando, determinando a nossa vida, as nossas ações. Então a primeira coisa é ter clareza sobre isso, é parar e começar a refletir, quais são os meus medos? Amém? E é por isso que nós estamos entregando essa ferramenta, para que vocês façam isso. Então, veja bem, temos poder sobre o medo, sim. Obrigado pelo teu amém. Temos poder sobre o medo, sim. É só nos voltarmos para a palavra de Deus, amém? Eu gosto desse texto de Isaías 41, versículo 10, para exemplificar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Quantas vezes Deus diz, não temas, amém? Não temas, seja corajoso, seja ousado. E aqui ele diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Queridos, para que eu abraçasse o chamado de Deus na minha vida, e seguisse adiante, diante de tantos desafios, de tantos obstáculos e de tantas circunstâncias adversas, eu tive que aprender, eu tive que exercitar essa verdade na minha palavra, da palavra de Deus na minha vida. Ou seja, muitas vezes a nossa mente começa a se ocupar com as circunstâncias, a se encher e a se preencher com a informação que a circunstância está trazendo. Isso traz insegurança. Isso traz medo, isso traz ansiedade, isso traz dúvidas, amém? Porém, quando você chega diante de um texto da palavra de Deus como esse, e você decide, e aí é só você que pode fazer isso, você decide anular essa informação que a circunstância está trazendo para você, amém? Não deixar que a tua mente se direcione, se concentre nas circunstâncias adversas, mas você começa a ocupar a tua mente com a verdade da palavra de Deus. Eu estou contigo, eu vou com você nessa jornada, a minha mão vitoriosa vai te respaldar em todo esse processo, o Senhor está falando. Isso começa a encher o meu coração de paz, isso começa a encher o meu coração de alegria. Então todas as vezes que eu estou diante de uma limitação, todas as vezes que eu estou diante de um desafio, eu começo a pegar esses textos da palavra de Deus e personalizo isso, porque eu creio que este é o coração de Deus para mim, que este é o coração de Deus para todo aquele que está dizendo, sim Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, sim Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ele vai te dizer, então não tema, porque eu vou contigo nessa jornada. Amém? Olha que coisa linda, eu estou com você, não tenha medo, 2 vezes, no mesmo versículo, eu estou com você. Então por que eu posso vencer o medo? Pela confiança, pela certeza de que Deus está comigo, de que Deus vai me dar a vitória nessa situação,
amém? Que Deus está me resguardando, que Deus está me protegendo, que Deus está me conduzindo, que na verdade a minha vida está nas mãos do Senhor. Mais um texto da palavra de Deus, e esse texto é bastante conhecido, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não ande ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Amém? Não tem nenhum assunto, nenhum tema humano que justifique nós ocuparmos a nossa mente com pensamentos de ansiedade, de preocupação, de medo. Vocês estão me ouvindo? Porque a palavra de Deus está dizendo, por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma. E de que maneira eu posso vencer todo pensamento e toda emoção de ansiedade, de preocupação na minha vida? Fazendo todos esses assuntos conhecidos diante de Deus por meio da oração e por meio da súplica, com ações de graças. Se eu decido ocupar a minha mente com a ansiedade, com o medo, com a preocupação, é porque eu não deixei ir essas coisas a Deus ainda. Então, estas coisas interferem na nossa capacidade de discernir a direção de Deus para nossas vidas. Estão me ouvindo, gente? Isso é muito importante. E eu vou te dar uma chave aqui poderosa, que pode mudar a tua vida. Escute o que eu estou te dizendo. Eu vou te dar uma chave baseada nesse texto que pode mudar a tua vida daqui para frente. Me escute de todo o teu coração. Deus está dizendo, não tem motivo para você andar preocupado. Não tem motivo para você viver em tormento e em insegurança. Tá bom, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Traga estas coisas diante de mim, em oração. Amém? Em oração. Porque se você não tratar com estas coisas, você não terá clareza na direção que Deus tem para a tua vida. Até mesmo a voz do Espírito Santo vai ficar comprometida na tua vida por causa do barulho que a ansiedade, a preocupação, o medo faz no teu estado psicológico, no campo dos pensamentos, assim como também no teu estado emocional. Estas coisas nos interferem, impedem que a nossa comunicação, digamos assim, a nossa recepção das coisas que nos são comunicadas pelo Espírito Santo, que não são dadas a nível da informação natural, da carne, que olhos não podem ver, que ouvidos não podem ouvir, e que a gente não pode chegar a alcançar essas coisas por nós mesmos, simplesmente idealizando no nosso coração, mas são coisas que vêm diretamente do coração de Deus pelo Espírito Santo ao meu e ao seu coração. Não é isso que a palavra de Deus declara? O que olhos não viram e ouvidos não ouviram, quer dizer, não é carne, não é sangue que vai te informar, não é carne e sangue que vai te dar o conhecimento que você precisa, a estratégia que você precisa para ir daqui adiante, para ir além, para alcançar um novo nível na sua vida. Não é carne e sangue, não é daquilo que você vai ouvir, daquilo que você vai ver no mundo natural, no campo natural, e nem mesmo você vai conseguir trazer isso do seu coração. É o Espírito Santo que vai comunicar, é o Espírito Santo que vai revelar. Mas você vai ter dificuldade, nós vamos ter dificuldade de ter clareza na comunicação do Espírito Santo, se a nossa mente e o nosso coração está atormentado por medo e por ansiedades. Isso atrapalha, isso obstrui. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então o Senhor fala, eu quero que você entenda a chave aqui, ó. O Senhor não está dizendo para você, ei, chegue diante de mim, entregue as suas ansiedades, entregue todo o pensamento, toda ocorrência na tua vida que esteja te preocupando, que esteja atormentando o teu coração, entrega na minha presença e para aí. Não, esse é o nosso erro, esse é o nosso mal.
A gente chega diante de Deus cumprindo uma parte só desse texto, dizendo: Senhor, está aqui, olha, essa coisa está me preocupando, Senhor, isso está me atormentando, Senhor, eu estou com medo disso, Senhor, eu estou inseguro, mas agora eu quero declarar a minha confiança em Ti. Então você está orando para alcançar uma dimensão de paz. Sim ou não? É ou não é verdade? Uma dimensão de paz, porque a Bíblia diz: se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração, vai guardar os teus pensamentos, como também as tuas emoções. Vai ou não vai? Quem crê nessa palavra? Essa é a fonte válida de informação e conhecimento para a minha vida. Então Deus está dizendo: se você colocar esses assuntos diante de mim, sabe, entregue isso de tal forma, de tal maneira, até que a paz inunde o seu coração, até que a paz tome a tua mente. E a gente faz isso muitas vezes. Nós chegamos e dizemos: Senhor, eu estou com essa preocupação, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, Senhor, isso está me atrapalhando. E aí você começa a orar, e você suplica ao Senhor, e você agradece ao Senhor pela fidelidade dEle, e de repente uma dimensão de paz começa a tomar a tua mente e o teu coração. Quantos já experimentaram isso no momento da oração? Amém? Que você sente realmente que parece que aquilo saiu de você e você começa a entrar em um estado, em uma condição de paz. Sabe o que a gente faz? A gente para aí. A gente para aí. Quando na verdade agora era a hora da gente continuar na oração, na comunicação com Deus, porque agora em paz, aleluia, com esses assuntos resolvidos, porque agora o nosso coração entrou numa condição, nosso pensamento entrou num estado de paz. Agora na paz, a gente vai entrar no fluxo da vontade de Deus, a gente vai entrar no fluxo do direcionamento de Deus, a gente vai entrar no fluxo da revelação do Senhor. Só que a gente sai. Então o que eu quero dizer para você é isso: olha para mim, a paz não é o fim, a paz é o começo. Vou dizer isso de novo: a paz não é o fim, amém? Buscamos a Deus até que entremos numa dimensão de paz, amém? Mas agora não é o fim, a gente sai daí. É porque agora, quando a paz tomou o teu coração, quando a paz tomou o teu pensamento, é porque você entrou no fluxo do Espírito, aleluia. Agora sim você pode receber informações que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e nem surgiu no teu coração, que o próprio Espírito de Deus vai comunicar a você, porque em paz você vai sair e em paz você vai ser guiado. Se não tiver paz, você não tem direção, você não sabe para onde ir, você vai buscar alternativas, amém? E não vai saber qual é o plano A de Deus para a tua vida. E Deus tem um plano A para você, e só um plano A, amém? Perfeito, perfeito, sob medida, que você precisa, é isso que Ele está dizendo. Então não deixe que nenhuma desses assuntos terrenais, pertinentes à vida, te incomode, ao ponto de você perder a tua direção em Deus, o que Deus tem para a tua vida.